Legal. Pessoal, bom dia. Nós vamos fazer a correção do livro e eu vou usar hoje como ferramenta essa lousa digital, em que eu vou fazendo a leitura e a gente vai escrever tudo aqui no Blackboard, tá? Ele traz um texto, né, falando exatamente como era a representação antiga dos egípcios e tal. Desconsidera, vocês vão direto para os exemplos. Os números abaixo estão escritos em símbolos egípcios. Ele traz uma representação. Embaixo, em símbolos atuais, esses números podem ser escritos. Você observa que é o mesmo desenho: 2 flores de lótus, 2 cordas, 3 calcanhares e 5 hastes e 6 hastes. E aí ele faz a contagem e coloca 2.236. No outro tem 1.122. É só exemplo. O que você deveria copiar é essa parte final, que é o que está se pedindo. Os números seguintes estão escritos em símbolos egípcios. Escreva esses números usando símbolos atuais. Aí vocês entram em ação. Na letra A, eu tenho 3 cordas. Lembra? Uma corda é igual a 100. Um calcanhar igual a 10. E uma haste igual a 1. Essa aqui é a base de vocês. Se eu tenho 3 cordas, então é 3 vezes 100. 100 mais 100 mais 100, logo é 300. Eu deixo 3 aqui de centena. Eu tenho 5 calcanhares. 5 vezes 10 são 50. Coloco 5 para representar nas dezenas. E somente uma haste, uma unidade. Então, na letra A, a resposta correta é 351. Letra B, eu tenho uma flor de lótus. Lembra que ela vale 1.000. Uma corda vale 100. 3 calcanhares, 10, 20, 30. Coloco 3. E 5 hastes, vale 5. 1.135. E a letra C é interessante porque ela traz uma flor de lótus, que a gente já sabe que ocupa o lugar de 1.000. 2 cordas, 200. E só uma haste. Então, é 201, lembra? 2, 0, 1. Teve gente que foi contando só pela simbologia, não. Você tem que traduzir a simbologia para cair bem nos indo-arábicos. Então, a resposta dá 1. A, 351. B, 1.135. E C, 1.201. Ok? Vou prosseguir. Apagando a lousa. Questão 2. A questão 2 pegou todo mundo. Por quê? Porque ela vai trazer de um lado símbolos de A, B e C. E do outro lado, filas de 1, 2 e 3. Quando ele diz relacione a quantidade representada pelos símbolos egípcios com as quantidades correspondentes representadas pelos símbolos babilônicos. Gente, na coluna da esquerda, de A, B e C, nós temos símbolos egípcios. 1, 2 e 3 já são babilônicos. E aí vocês lembram daquela regra que os egípcios têm mais símbolos, tem 7 símbolos. Agora os babilônicos eles só têm 2. Um para unidade e um para dezena. Onde as unidades são as cabecinhas de prego, né? E as dezenas já são de lado. Só que quando você vai fazer a correspondência, você tem que notar uma regra a mais. Lá na página 16 do livro de vocês, ele explica que tem o cravo e a asna, né? Que eu prefiro chamar de cabecinha de prego. O cravo é uma unidade e a asna já é a dezena. Só que mais na frente, lá no meio do livro, no segundo parágrafo, ele traz que o sistema de numeração babilônico não possui um símbolo para representar o número 0 nesse sistema. Era usado um espaço entre os símbolos para diferenciar o tipo de agrupamento. E o símbolo usado para representar 1 era o mesmo usado para 60. Então, há casos em que esse preguinho, né, que o cravo é 1 e tem casos que ele é 60. Tia, como é que eu vou saber? Pela apresentação do número. Por exemplo, na letra A, o número que eu tenho em egípcio, eu vou colocar a tradução numérica aqui, tá indo arábico. Eu tenho calcanhar e 9 palitinhos, então são 19, certo? Na B em egípcio, eu tenho só uma corda, é 100. Na C, 131. Esse lado aqui é mais fácil de entender. O outro lado que teve muita confusão na hora da interpretação e as respostas não vieram tão convenientes, né? Não vieram tão compreensíveis. Mas eu entendo
porque eu precisei fazer uma releitura. E é importante que, além dos vídeos, além da atividade prática, vocês façam a leitura. Matemática é interpretação. Tá no número 1 do outro lado, é mais fácil entender. Eu tenho 4 deitados, então são 40. Ah, tia, se são 40 e eu tenho um em pé, são 41. Aí que você se engana. Se eu comecei com o cravo e em seguida trouxe mais dezenas, então são todas dezenas. Eu tenho 60 mais 40. Eu tenho 100 no primeiro. O segundo, no número 2, eu tenho já uma dezena e depois vem as unidades. Então, eu tenho 10 com 9, eu tenho 19. O terceiro é mais interessante ainda. Quebra-cabeça, né, gente? Se eu tenho 2 cravos na frente, seria 2. Numa lógica prática, seria 2 mais 10 de uma dezena que está virada, mais uma unidade. Deveria ser 13. Porém, se eu começo com os 2 cravos, eu já sei que é 60. Então, é 60 mais 60, que é 120. Mais 10 da dezena, 130 mais 1, 131. Agora, vocês observem que temos sim números semelhantes. E eu vou fazer o relacionamento das colunas, que é simplesmente isso, ligar. O A corresponde com 2, o B corresponde com 1 e o C corresponde com 3. E só. Vou apagar tudo. Vamos para a questão 3. Na questão 3, o pedido é: represente com símbolos do sistema de numeração romano. E aí a gente vai colocar em prática a relação da tabela romana com a tabela de indo-arábicos. Na letra A temos o número 22. Lembre-se, eu não estou pedindo para representar 2, 2. Eu estou pedindo para representar 22. Então, como é o 20? O 20 é 10, 20, xx. E o 2? São 2 palitinhos. Pronto, bem facinho, né? A letra B, a gente vai aumentando o nível. 8.320. Tia, eu vou fazer 8 M's? Não pode, só pode repetir até 3 símbolos. Eu vou lembrar que é 8, mas é 1.000. Eu tenho que colocar o tracinho em cima. 320, aí sim, eu vou para a representação comum. C, C, C. E o 20, que é XX. Pronto, 8.320. E a letra C, 420. Ah, o 400 é muito fácil. C, 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 C. Para, pelo amor de Deus, que tá feio. Você só pode repetir até 3 símbolos. Então, 400 vai ser o que? Aquela regra do C, do 100, para chegar em 500. O símbolo antecessor e o símbolo sucessor. Então, é 420. XX. Pronto. 3 opções da forma correta da questão 3. Deu para parar, dar um pause, copia. Apagando. Vamos para a quarta questão. Na quarta questão, já pedimos a tradução na forma escrita, tá? Escreva o valor de cada um dos números. Vocês têm duas formas, tanto faz em algarismos indo-arábicos, como também por extenso. Eu vou fazer indo-arábico pelo espaço da lousa. Na letra A, a gente tem MMC. Tia, eu posso fazer 1.000, vírgula 1.000, vírgula 100? Não, gente. Eu não tô pedindo para você decompor. Eu tô pedindo para você escrever o nome do número que tá ali representado. Então, MM, 1.000 mais 1.000, 2.000. E o C, 100, 2.100. E só. Na letra B, X, 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 estão vendo, ó? Os dois tracinhos, igual eu coloquei no exemplo citado antes para as correções. 30 não é 1.000, são milhões. E o que é que vem depois? E 200. 30 milhões e 200. Essa é a forma correta de escrita. Letra C. Eita Deus, eu tenho 300, mas é fácil. 3C, 300.
3x, 30. 3 palitinhos, 3. 333. Ainda tem a D, que eu acho que ainda cabe aqui. A letra D, eu tenho CLXX. Lembra, o C vale 100. O L vale 50. E os 3x, 3 vezes 10, 30. E eu vou somar, porque eles são dezenas. É 50 mais 30. 180. Mesma forma, dá um pause. Observa a correção, verifica se tem algo a corrigir, a apagar. E aí eu vou apagar e vamos para a última questão. Na questão 5, você viu algum relógio como esse abaixo? É só uma observação. Você está vendo embaixo um relógio que tem a representação de números romanos. A gente conhece, já deve ter visto algum relógio desse. Não vou me atrever a desenhar um relógio desse, tá, gente? Na letra A, que horas o relógio está marcando? Aí teve muita gente que botou 12 e 1, 12 e 1, 12 e 5, 12 e 7. A gente sabe que o intervalo entre eles são de 5 em 5 minutos. Ele tá entre o 12 e o 5, mas ele tá mais próximo do 5, mas não tão próximo. São 12 horas e 3 minutos. Na letra B, a gente tem quanto valem. Aí a gente tem a representação romana dos algarismos 1 a 5. É só você fazer a tradução. 1, 2, 3, 4 e 5. Só isso. Meu 5 tá lindo, né? Pronto. E na letra C, qual é o símbolo romano usado para representar o 10? Isso aqui são só perguntas básicas, gente. A gente sabe que o 1 é o V, o 1 é o I, o 5 é o V e os 10 é o X. Só isso. Espero que vocês tenham gostado, tenham feito a correção. Isso é muito importante para vocês.